Olá, eu sou a Andressa Marques, da Expo Money, e vou conversar agora com o Marcelo Jabbour. Ele é professor dos cursos de MBA da Fundação Getúlio Vargas, aqui de São Paulo, né, Marcelo? É isso aí, em São Paulo e pelo Brasil todo, né? Legal. Vamos falar, então, sobre o que é liderar, né? Explicar um pouquinho para a gente a importância dos líderes nas empresas, e começando por esse ponto que é fundamental, saber o que é liderar, o que é ser um líder. Tem muita discussão nesse sentido, né? Do que é verdadeiramente liderar. E aí muita filosofia, muitos pensamentos, né? Muitas correntes diferentes tratando sobre o assunto. Mas, fundamentalmente, liderar é conduzir as pessoas para os resultados, né? Porque as empresas têm metas, têm uma visão, têm metas, têm objetivos. Eles são determinados pela liderança, fundamentalmente, no nível estratégico ou no nível tático. E o ponto é conduzir as pessoas que verdadeiramente vão executar as tarefas para esses objetivos. Então, muita discussão se faz sobre o que é verdadeiramente liderar. Mas, no final das contas, é conduzir aquele grupo aos resultados que foram determinados. Tem muita gente que cria um ideal aí, né? Não quero um chefe, eu quero um líder para que me conduza bem no meu trabalho. E não é verdade, né? Um líder tem que ter esses dois papéis, né? Porque as situações são distintas, né? E se nós pensarmos no modelo de liderança que mais nos agrada, você vai pensar num líder que eu tive, né? Antigamente ou atualmente. Você pensa nas características dele, te agradam muitíssimo. Mas, quando você vai analisar, em outros momentos, esse mesmo líder ou outros líderes com essas mesmas características que te agradam, em alguns momentos não conseguiram conduzir as pessoas aos resultados, tá certo? Da mesma forma que outros líderes com características que não te agradam tanto, também conduzem as pessoas aos resultados. Em outros momentos, não, mas em alguns conduzem. Então, querer desenvolver um modelo ideal de líder, eu penso que, a princípio, é até pouco são do ponto de vista mental ou intelectual, né? E improdutivo. No final das contas, a liderança ela depende do momento, da situação, da contingência. E talvez, se nós tivéssemos que falar, se é que temos que falar de uma liderança ideal, falaríamos de uma liderança com capacidade de se adaptar, né? Talvez essa flexibilidade de se ajustar aos momentos distintos, às pessoas diferentes, é que talvez seja ideal. E a nossa sociedade também ela prima muito por mudança. A gente tem uma necessidade de mudança o tempo todo. Como o líder age nesse sentido? Dormimos e acordamos, né? Dormimos hoje pensando nas mudanças para amanhã, acordamos com aquela mudança do dia anterior e com outras tantas mudanças para aquele mesmo dia, ou para a semana, ou para a quinzena. Então, essa é a realidade. O ponto é saber lidar com isso, né? Entender que, por mais desconforto que cause, o natural é a mudança. Né? E isso é até muito positivo para a empresa, né? Não tenha dúvida, porque as influências ambientais, e aí nós falamos de influências do macroambiente, falamos de economia, falamos de política, falamos de aspectos socioculturais, né? Falamos de legislação, falamos do microambiente também, falamos de concorrência, fornecedores, né? As agências de regulação. Então, quer dizer, nós temos muitos estímulos externos empurrando todo o tempo para a mudança. Quer dizer, se nós não estivermos prontos para nos ajustar a essas necessidades todas, a tendência é ficarmos para trás e ficarmos com certa velocidade, porque as coisas estão mudando muito rapidamente, né? E essas mudanças, Andressa, fundamentalmente são mudanças de comportamento, de práticas, né? É passar a fazer diferente e melhor, né? Fazer de um jeito novo, demandado, exigido, às vezes determinado, né? Mas passar a fazer. E quanto antes ocorrer essa adaptação, no sentido do comportamento desejado, melhor para a empresa, melhor para a carreira, né? Melhor para a equipe como um todo. Um líder necessariamente é o gestor ou não? A gente pode encontrar líderes na base da equipe. Você tem as lideranças informais, eu diria, né? Então, se nós voltarmos para o conceito de liderança, que é a condição de conduzir as pessoas aos resultados, muitas vezes esse indivíduo, também responsável por conduzir as pessoas aos resultados daquela equipe como um todo, não é um indivíduo que formalmente foi definido como líder, mas ele tem um papel de liderança informal bastante importante e muitas vezes cabe ao líder, né, legítimo, definido, que seja na caneta, conduzir bem essas pessoas com capacidade de liderar, mesmo que informalmente, para facilitar o processo de alcance dos objetivos. E
A pessoa nasce um líder ou ela pode se tornar um líder? É uma habilidade conquistada ou não? É algum dom? Como que é isso? Tem de tudo um pouco na história, porque nós vamos entender que a liderança depende muito da personalidade do indivíduo. E personalidade, isso que nós vamos encontrar na literatura, 50% dela é definida pela questão genética. Mas outros 50% pelo que se vive no ambiente. Isso eu estou falando só da personalidade. Quer dizer, personalidade é um fator. Então, nós vamos entender que se dependesse só da personalidade, não depende só da personalidade, mas se dependesse só desse padrão de comportamento, nós temos pelo menos 50% para exercitar. E o mais importante, e aí eu digo que eu acredito plenamente que o líder se desenvolve, ele melhora, ele evolui, o mais importante não é o líder ele focar em ser melhor do que um outro líder. Ele tem que ser melhor do que ele. Né? É o indivíduo, é o João entender que ele tem que ser melhor do que ele, João, amanhã. Né? Ele tem que ser melhor do que ele hoje, amanhã, e entender que hoje é pior do que ele vai ser. Então, ele vai procurando corrigir e acertar as próprias ações, necessariamente não buscando ser o número 1, mas sim se superar. Uma forma de mensurar isso é com os resultados? Ele procurou conseguir alguma coisa na tua equipe e teve retorno. Isso é uma forma de mensurar se a liderança está sendo, não vou dizer boa ou não, mas está sendo eficiente. Olha, eu diria que é uma forma, mas pode ser equivocada. Porque muitas vezes você usa o resultado fundamentalmente como medida e o processo todo foi bagunçado, foi todo bagunçado, mas o resultado deu certo. Então não pode se iludir, entender que o resultado pura e simplesmente é uma forma de mensurar estratégias de liderança. E outras vezes você tem resultados ruins e o processo foi feito de forma adequada, mas outros tantos fatores interferiram nesses resultados. Então é importante, mais do que o resultado, é o comprometimento com o processo. Né? Como é que eu tenho que fazer para chegar lá? Tais passos devem ser dados, me comprometo e executo da melhor forma possível esses passos, faço o controle regular dessas atividades e a chance de atingir os objetivos é muito maior. Atingir ou não é um detalhe bastante importante, mas o mais importante é o compromisso com o processo bem feito. E as empresas sabem dessa importância, tem algumas até que fazem seleções internas de buscas de talentos, de líderes, porque sabem da importância que tem um líder, né? Sim, sim, sim. E um outro ponto importante também é que as empresas procuram fazer isso porque tem a questão da cultura da empresa. Então, muitas vezes, contrata-se, né, externamente um líder que não tem uma adequação, pelo menos não um ajuste rápido à cultura, à maneira de funcionar daquela empresa. Então, as empresas, de maneira geral, os programas de estágio, os programas de trainee, são muito fortes, né, já há alguns anos, por conta disso. Quer dizer, o jovem ele vai se adaptando à maneira daquela empresa, né, desenvolver os seus valores, né, e buscando esse alinhamento de valores, para que quando ele assumir uma função de gestão naquela empresa, existe uma adaptação muito mais rápida. Né? Então, esse é um ponto importante, né, para ter um alinhamento rápido desses valores, né, dessa cultura entre os dois. Para a gente finalizar aqui, quem está em busca de ser um grande líder, existe um passo a passo? Tem um treinamento? Na verdade, ter, sim, esse foco em uma coisa que você falou, que são os resultados. Né? Mas, fundamentalmente, entender que existem passos a serem dados. Não é isso? Então, existem, se nós observarmos, por exemplo, uma avaliação, um autoconhecimento, um diagnóstico das próprias capacidades, você faz uma análise do que é preciso para exercer a função que você deseja, num segmento tal, numa empresa tal, e analisa as suas condições para aquele momento. E aí você vai buscar saber o que é que tem que ser trabalhado para alcançar aquele lugar que te interessa. Né? E aí é uma questão de domínio pessoal. E uma prática diária também, né? Não tenha dúvida. Porque aí você vai encontrar as atividades que devem ser executadas. E aí é o executar ou não. O que chega normalmente é aquele que executa de forma disciplinada, avalia o processo todo o tempo e faz um replanejamento, caso necessário. Bacana, Marcelo. Muito obrigada por participar aqui com a gente. Eu é que agradeço. Continue com a gente no Talk Show do Dinheiro, o canal aberto entre você e os maiores especialistas do mercado.